Deus, ele tinha a ideia de criar o homem, de formar o homem, trazer a criação à tona. Só que Deus, na sua presciência, Mateus, já viu Adão caindo no jardim. Mesmo assim morreu por ele. Não é possível. Mas vamos lá. Mas aí vamos lá. Não é possível. Vamos lá. Muito bom. Deus já viu Adão caído no jardim, na presciência e onisciência dele. Só que antes que o problema surgisse, que era o pecado entrando no mundo, ele já ofereceu o cordeiro antes da criação. Ouve isso aqui. Existe um sangue derramado antes da criação. A criação é a partir do sangue. Isso aqui é forte, calma. A criação é a partir do sangue. Então, antes que Deus exclamasse, haja luz, ele disse, haja cruz. Já houve uma ação de graça antes daquele no princípio de Gênesis 1:1. De novo. Calma. Antes de dizer haja luz, Ele disse, haja cruz. Porque a graça é manifesta antes da criação. Gênesis capítulo 1, vamos lá, rapidinho. Gênesis capítulo 1. No 6º dia, Deus criou primeiro os animais. Você vai ver lá, Gênesis 1. Cadê? Gênesis 1, verso 24. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Verso 25. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. No verso 26, disse Deus, façamos o homem. Deus primeiro criou os animais, para depois ele formar o homem, porque o homem mesmo vem no capítulo 2. Por que o animal veio antes do homem? Porque do gado vem o cordeiro, e o cordeiro é o sacrifício. Então Deus primeiro preparou o sacrifício para depois preparar o pecador. Anota. Já anotou? Agora vamos lá. Já anotou isso aí? Não é possível. Meu Deus do céu, anota. Eu tô anotando aqui. Aquele sangue que foi derramado para cobrir a vergonha de Adão já existia antes dele. Perfeitamente colocado. Apocalipse. Agora, isso entra lá. Agora eu volto lá em João 19:30, quando Jesus diz está consumado um tempo perfeito. Por quê? Nós que estamos aqui não éramos nascidos, ainda não tínhamos pecado, quando Jesus gritou está consumado. E por que está no tempo perfeito? Porque aquele sangue que é antes de nós serve para nossos pecados, para nos justificar. Ele fez uma única ação. Mateus, a gente ainda não havia nascido. Mas lá ele já estava perdoando os Glória pra atrapalhar, mano. Atrapalha agora. Atrapalha gritar. Lá na cruz, ele já estava pagando os nossos pecados. Por isso que está no tempo perfeito, é uma única ação. É isso que o escritor aos Hebreus diz aqui em Hebreus 10:12. Mas este, havendo efetuado um único sacrifício, foi tão perfeito que não precisa fazer de novo. Agora vamos lá. E está sentado para sempre à destra de Deus. Professor, é o seguinte. Primeiro diz que ele foi o sacrifício, né? Ele foi o sacrifício. Se ele foi o sacrifício, pressupõe que ele se entregou, ou seja, ele morreu. Sim. Tá. Mas na continuação do texto, diz que ele está assentado à destra. Presente. Para ele se assentar, ele precisou ressuscitar. Então nós vemos a evidência da entrega de Cristo, que é a sua morte, fazendo o sacrifício, mas para se assentar à destra, ele precisou ressuscitar. Não só ressuscitar, ele precisou ser assunto aos céus. 40 dias com o corpo ressurreto na terra. Em Atos capítulo 1, leva os discípulos para o Monte das Oliveiras. A partir do verso 9, Jesus começa a ser assunto aos céus. Os discípulos viram Jesus ser recebido nas nuvens. E aí os anjos perguntam, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, esse mesmo Jesus que viste recebido nas nuvens, ele voltará. O mesmo Jesus voltará. Então vamos lá, olha a ordem aqui. Os discípulos viram Jesus sendo recebido nas nuvens. Só que Davi, numa visão profética, ele não viu Jesus nas nuvens, ele viu Jesus nos portões celestiais. Salmo 24. Salmo 24. O Salmo 24 tem duas vertentes. Da Arca da Aliança entrando em Jerusalém e de Jesus nos portais celestiais. Levantai as portas eternas das vossas cabeças. Visão Porque... Buber, né? Igual de Isaías. Exato. Fala a respeito dele. Exato. Porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte e poderoso. Os discípulos viram Jesus nas nuvens. Davi viu Jesus no portal. Só que João está no céu em Apocalipse 5 chorando. Porque não viu ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos.